magnéticas, ia reduzindo-a. O espírito de Lisandra, aconchegado ao seio materno, iniciava o trabalho divino da formação do seu corpo carnal. Mas percebemos que o espírito, mesmo com a veste perispiritual reduzida, enfrentava momentos dramáticos. Na sua mente, bem viva, encontrava-se guardado o passado e o que ocorrera em encarnação anterior. Notamos a indecisão daquele espírito, vou ou não vou, e na mente de Lisandra surgiam fatos que a levaram a desistir da nova encarnação. Então, tudo fez para retornar ao plano espiritual. Assistimos naquele filme ao bloqueio mental de um espírito que não desejava mais renascer. Ele, o espírito, é que aglutina sobre a veste perispiritual os elementos que darão vida ao físico. Bloqueadas as energias, o físico vai ficando doente e a mãe aborta. Que danadinha, isso mesmo, Luiz. O espírito não sabe o mal que está fazendo a ele mesmo. Esta colônia tenta ajudar estes irmãos. Graças a Deus só estamos tendo vitórias. Irmã, todos eles foram inimigos dos pais? Não. Muitos destes espíritos sofreram no corpo físico doenças cruéis, abandono ou mesmo aborto. Desculpe esta pergunta, mas se existem outros meios de reencarnação, por que estes espíritos doentes voltam dessa maneira? Já presenciamos a redução perispiritual feita pelo próprio espírito, o espírito comandando a sua redução e chegando ao ponto desejado. Tudo isso pela força mental. E por que, sendo Lisandra um espírito repleto de neuroses, não usaram tal método? Muito boa a sua pergunta, Luiz Sérgio, e fácil de ser respondida, interveio Isis. Recorde que o espírito de Lisandra, por estar perturbado, não possui força mental suficiente para ajudar os técnicos na sua redução perispiritual. Não se esqueça também de que, no seu livro Lírios Escolhidos, você demonstrou que cada caso de desencarne é um caso. O mesmo se dá no reencarne. Em ambos há um choque biológico, mas devemos dar graças a Deus por vivê-lo. Ficamos ainda muito tempo na colônia e antes de nos retirarmos caminhamos para um jardim muito florido e perfumado, deliciando-nos com a paisagem. Desejei rever Lisandra e ela me sorriu como se me pedisse desculpa. Abracei-a com carinho, demonstrando-lhe o quanto a queria. Outros contatos ainda tivemos com os abortados. Despedi-me de Francis, beijando sua mão. Irmã, quando eles voltarão ao plano físico? Perguntei. Estão programadas 200 reencarnações para este mês. Tudo isso? Meu filho, isso é o mínimo que já tivemos. Esta colônia tem recebido mais irmãos do que os que encaminhamos para o corpo físico. Os abortos violentos também têm atingido estes seres. É mesmo, irmã, e eles precisam tanto de uma veste carnal. Ela sorriu, perguntando-me, irmão, vai embora só? Não, falei, olhando ao meu redor. Só então percebi que estava sozinho. Pedi desculpas a Francis e saí em busca dos outros. Mas o lugar era um convite ao passeio. As casas pareciam colégios muito bonitos, todos eles ornados pelas flores, onde predominavam as roxas, azuis e brancas. Os lagos emolduravam aqueles edifícios escolas. Parei para apreciar as crianças que corriam a brincar. A luz era tão suave que me recordei do outono em Brasília. Estava inebriado, feliz da vida, quando ouvi meu nome, Sérgio. Era aquele que me chamava docemente. Ao me aproximar dela, indaguei, todas essas crianças são abortadas? Sim. Mas elas me parecem tão belas, alegres e felizes, dão a impressão de que amam este lugar. Sim, amam tanto que relutam em voltar à terra. Irmã, estou meio confuso. Estas crianças são as chamadas nascidas mortas, as que não chegaram ao término da gestação, não é mesmo? Sim, Luiz. E por que elas me parecem diferentes? Porque nesta colônia escola estão banhadas pela luz do Evangelho. Mas é crime a mãe abortar. Não será crime também o espírito interromper sua gestação? Aquele que pratica um aborto não é doente. Estas crianças são espíritos doentes que, ao terem contato com as verdades, entram em estado de desespero. Aqui estão sendo tratadas para reencarnar bem e para isso estão sendo instruídas por excelentes mestres. Note que não crescem, atingem apenas um certo tamanho.
Elas vêm para cá para aprender em primeiro lugar as coisas espirituais, só depois é que receberão a educação terrena. Quanto maior o aproveitamento da criança, mais depressa será levada à nova reencarnação. Não se esqueça de que todas elas são filhas da terra e, mesmo recebendo no plano espiritual auxílio com excelentes mestres, faltam-lhes experiências terráqueas e terão de voltar para adquiri-las. Noto, que aqui o livre-arbítrio funciona, não é mesmo? Sim, meu amigo. Agora vamos embora, o grupo nos espera. Assim, fomos deixando para trás aquelas alamedas floridas, uma cidade-escola, onde as crianças recebiam de Jesus aulas divinas. Mesmo sendo uma colônia dos nascidos mortos, mostrava-se bem viva. O vozerio alegre das crianças soava em nossos ouvidos como um grito de liberdade. A colônia azul era um pedaço do manto de Maria agasalhando aqueles espíritos infantis, e a luz brilhante que pairava sobre o aconchegante lugar partia, certamente, dos olhos iluminados de Jesus. As cascatas que banhavam aqueles corpos diminutos só podiam vir das águas da vida eterna. Um dia Jesus mostrou à terra a importância da água, banhando-se no Jordão, oferecendo-nos a lição de que precisamos dela para tirar as marcas encardidas da imperfeição. Ele, ser puro, mergulhou nas águas para nos ensinar que precisamos mergulhar para renascer em novo ser. Reencontramos os outros e logo as dificuldades surgiram, porque já não estávamos na colônia azul e sim varando as barreiras violentas dos umbrais. Em certo momento paramos, e a voz de Zeus se fez sonora aos nossos ouvidos, em prece comovente: Pai, amado Pai, sé bendito, Senhor, porque criaste todas as tuas criaturas, concedendo-lhes o poder do conhecimento. Abriste o cofre da sabedoria e entregaste a cada um dos teus filhos a chave. Perdoa-nos, se ainda não a usamos, se ainda os nossos pés resvalam no lodo das nossas iniquidades. Dá-nos, Senhor, a coragem, a perseverança para andarmos em tua direção, mesmo lutando contra as adversidades. Não nos deixes cair nas estradas da tentação. Dá-nos a proteção de Pai para que os nossos espíritos possam galgar o monte da consciência tranquila. Se por acaso a vaidade cegar-nos, faze, Senhor, com que a luz do teu coração retire este argueiro cruel que aprisiona e destrói o ser. Deus de infinita sabedoria e bondade, dá-nos a serenidade, o amor e a fé, que cada um de nós possa adquirir o poder da humildade para decolar em tua direção, levando na bagagem os ensinamentos do teu Filho muito amado, Jesus Cristo. Sabemos que nos aguardas e que, como bom Pai que és, preparas para todos nós um banquete repleto de bênçãos. Esperamos estar bem vestidos, dignos das tuas mãos abençoadas. Simples e inocentes não poderemos mais ser, mas esperamos estar cobertos com a luz da reforma íntima para que no momento em que nos fitares sintas em nós um novo ser, como sempre desejaste. Pai, faze de cada um dos teus filhos uma estrela, pequenina em que seja, mas cujo brilho enfeite o reino de amor e paz que criaste para todos os seres, orgânicos e inorgânicos, filhos do teu coração. Nós te amamos, Senhor. Capítulo 24. No pouso da esperança. A prece foi o remédio de que necessitávamos e, graças a ela, nossos passos ficaram mais firmes, dando-nos condição de lutar contra muitos obstáculos que enfrentaríamos. Enquanto seguíamos, analisava meus companheiros e os admirei demais. Conceituados médicos e excelentes técnicos da espiritualidade maior ali estavam, enfrentando, na maior simplicidade, vibrações violentas das zonas umbralinas, ao passo que no mundo físico basta a pessoa ter uma vida melhor para procurar as mordomias. Zeus, vendo-me afitá-los, sorriu, dizendo: vamos recordar os provérbios, capítulo 28, versículos 18 e 19, aquele que anda em simplicidade será salvo, porém o que anda por caminhos perversos cairá por sua vez. Aquele que lavra sua terra terá fartura de pão, mas o que ama a ociosidade estará cheio de miséria. Baixei os olhos e fui recitando alguns provérbios, que calavam fundo em minha alma. Os minutos pareciam eternos. Nos caminhos que convergiam para os umbrais,
Sempre encontrávamos caravanas de trevosos e muitas vezes tivemos de fugir deles. Já estávamos quase chegando à estação das águas, quando deparamos com algumas mulheres, que davam boas gargalhadas. Eram 10. Examinei-as. Seus trajes eram muito parecidos com os de certas meninas, saias curtíssimas e blusas decotadas, brincos que iam até quase a cintura, enfim, a aparência que o encanado vê quando cruza com jovens vulgarmente vestidas. Todos passavam por elas de cabeça baixa, ignorando-as. Eu, como as estava observando, despertei a atenção e elas, brejeiras, foram aproximando-se de mim, dizendo: "Oi, garotão, como vai? É novato aqui?" Confesso que não sabia o que responder. Aloísio socorreu: "Não, ele trabalha para a Zaira." Ao ouvir este nome, recuaram. "Perdoe-nos, não está mais aqui quem falou." E foram andando de costas, olhando-nos assustadas pois que sumiram na estrada. Perguntei a Aloísio: "Quem é Zaira?" "Antes de saber quem é, agradeça-me por tê-lo livrado delas." "Mas quem disse que eu queria me ver livre?" Todos riram e Misael retrucou: "Por isso não, elas foram para o Vale do Prazer. Se desejar, nós lhe ensinamos o caminho." "Desculpe, doutor," falei baixinho. "Sabemos que está brincando." Ainda indaguei, intrigado, porque me enxergaram. "Nós, Luiz, para penetrarmos nestas regiões inferiores, tivemos de revestir os nossos perispíritos de fluidos densos, para esconder nossa procedência, ocultando as aparências do plano em que vivemos." O irmão, através da curiosidade, chamou a atenção sobre si e se fez visível. Nada mais desejei saber. O lugar ia ficando terrível, o silêncio quebrado apenas por brados, uivos e gargalhar sinistro. Já estávamos no Vale da Dor. A vegetação, diferente, apresentava arvoredos com folhas vermelhas a balançar agressivamente. Algumas árvores lembravam animais pré-históricos. Confesso que o papai aqui tremia mais que aquelas furiosas árvores. Isis segurou minha mão, dizendo: "Deus não desampara seus filhos." O aspecto era o de uma guerra, ora coberto de névoa, ora o vento zunindo terrivelmente nos nossos ouvidos, outras vezes parecia que ia acontecer um terremoto. Recordei-me de uma atração de parque de diversões, a Casa do Terror, a cada minuto uma surpresa. E uma delas foi observar o contraste ali existente, casas que nos assombravam, umas paupérrimas, outras luxuosas. Compreendi que, além de governar aquele lugar, Zira controlava e administrava algumas coletividades sombrias subjugando várias mentes encanadas à distância. "Por que eles não estão deformados?" perguntei. "Se prestar atenção, vai notar que são diferentes." Ao penetrarmos naquela cidade, podíamos perceber que o sexo e os vícios dominavam, e infeliz daquele que para lá fosse atraído, pois víamos que muitos eram escravizados, principalmente as mulheres. Vamos imaginar que era uma cidade da prostituição e que de lá partiam as caravanas de mulheres para perturbar os encanados. "Vamos até Zaira?" Misael respondeu: "Impossível. Estamos aqui apenas para retirar uma irmã que abusou por demais do sexo e hoje, dominada pelos torturadores de Zaira, clama para ser socorrida. E onde ela está?" Uma equipe de socorro já nos forneceu o local. E assim fomos andando. Já nas proximidades do lugar indicado, constatamos a pobreza e a falta de higiene, lembrando-me certos lugares da terra. Em dado momento, vimos, deitada no chão, uma mulher com os cabelos em desalinho. Ao fitar seus olhos, quase morri de susto. Era uma pessoa conhecida minha, que não me reconheceu e gritou: "Não me maltrate. Não vou à terra participar de orgias. Eu quero esquecer o que fiz de errado, deixe-me em paz." Falou, tapando os olhos com a mão e permanecendo deitada no solo. Senti vontade de abraçá-la, mas deixei que os outros a socorressem. E assim foi feito. Envolvemo-la em fluidos tranquilizadores e nos retiramos. Pensei: como vamos vencer os guardas e os lacaios? Mas a nossa caravana nem sequer era notada pelo estranho povo daquele vale. Romilda, amparada por mim e por Aloísio, parecia dopada. "Levaremos só ela ou vamos a outras pocilgas prestar socorro?" inquiriu Kelia Misael.
Eu gostaria de tirar mais gente daqui, completei. Luiz, todos nós gostaríamos, mas é terrível a condição de vida destes espíritos. Mesmo assim, subjugados, eles resistem a serem levados para as colônias de luz. Daqui partem muitos espíritos que se comprazem com o encarnado no sexo e nos vícios. Para eles a desencarnação não ocorreu, adoram as festinhas regadas a pó e a sexo. E muitas vezes desequilibram famílias e fanáticos religiosos. Romilda arrotava, como se estivesse bêbada. Olhei-a, intrigado, obtendo a resposta. Ela sempre se embriagava junto a um encarnado e também gostava de comprimidos. Prometi a mim mesmo voltar e conhecer Zaira. Vai hospedar-se no seu rico palacete? Indagou-me Aloísio. Está com ciúme? Nego. Não, Luiz, pode reinar em paz. Tudo era brincadeira, pois já principiávamos a respirar aliviados. Quando chegamos a um certo local, Romilda foi alojada em uma das massas. Até ali comportara-se como se fosse um robô, sustentada mentalmente por Amintas. Também ele precisou tomar um passe após tê-la acomodado. Ensine-me esse trabalho. Como não? Venha cá. Aproximei-me de Ápila. Como qualquer órgão, o cérebro é suscetível de educação mediante exercícios persistentes, graduais e cuidadosos. É um trabalho simples, mas para efetuar o que no começo parecerá impossível, torna-se preciso muita dedicação. Ademais, há um perigo, se não imperar a mais elevada pureza de pensamento, palavras e atos, nada será efetuado. Para penetrarmos em outra mente, antes temos de educar a nossa. Há necessidade de colocar o paciente em transe e, para que isso ocorra, nós também temos de alcançar outra dimensão. Obrigado, amigo, mas prefiro ser apenas um aprendiz de Jesus. Um dia talvez eu chegue a ter uma grande força espiritual. Ele alisou minha cabeça, num gesto amigo. Depois partimos em busca de uma casa de socorro. Logo avistamos o pouso da Esperança, que nos surgiu como se fosse uma bela nave espacial, pois era todo redondo, assim como o seu belo jardim. O que impressionava na sua base era que ele não estava fixado ao solo, podendo mudar de local a qualquer momento. Por quê? Indaguei. Kelly me respondeu, porque muitas vezes eles têm de fugir, tal a violência dos ataques. De Zaira, não só dela, como de outros trevosos. Assim, adentramos o pouso da Esperança, onde fomos recebidos pelo irmão Zeferino, que prontamente providenciou alojamento para nossa irmã. Eu acompanhei e o primeiro socorro foi um bom banho em uma pequena cascata. Percebi que aquelas águas estavam repletas de energia e davam forças à doente, que se encontrava muito fraca, sendo a água um excelente tônico. Eu e Amintas ajudávamos o irmão, enquanto os outros eram recebidos pelo dirigente daquele pouso. Romilda foi muito bem tratada. Logo se aconchegava em um leito limpinho, cujos lençóis mais pareciam raios de luar, e dormiu, como se há muito não o fizesse. Sérgio, na hora que ela acordar vai julgar-se no céu, comentou Amintas. E não deixa de estar, graças a Jesus nós estamos aqui. Ele é o caniço de Deus pescando as almas sofridas do mar da dor. Eu adoro Jesus e não me canso de louvá-lo. Amintas sorriu, talvez me julgando infantil, mas nem liguei. Saímos e cumprimentei o céu, dizendo, mestre, eu amo muito, sabia? Ele me ouviu, porque uma folha de árvore beijou meu rosto. Luiz, és um grande sujeito. Apalpei-me. Você acha, amigo? Ora, muitos me chamam de baixinho, és uma grande alma. Obrigado, respondi. Íamos caminhando, quando encontramos Kelly. Informou-nos ela que estávamos sendo esperados no salão Grená. Nós a acompanhamos. Não pude deixar de admirar a beleza do auditório. Não éramos os únicos ali sentados, outros caravaneiros também lá estavam. O local, todo Grená, era oval, do chão eram projetadas luzes nas cores amarela e alaranjada, que davam ao teto uma coloração diferente. O auditório era hermético. Uma suave música completava a vibração do ambiente. Nisso, deu entrada uma irmã de seus 40 anos que, após bela prece, iniciou a palestra.
Que Deus seja louvado por todos os seus filhos. Aqui estamos para tratar de um assunto muito desagradável, o desrespeito à vida. Hoje o que mais se faz na terra é matar. Mata-se, sem piedade, o feto e o ser adulto, como se faz muito com os animais. Defrontamo-nos com inúmeras dificuldades, porquanto o homem está retardando os planos de Deus. Por isso, os seus trabalhadores precisam urgentemente orientar as criaturas, cultivando o hábito do amor ao próximo. Quem ama não mata. Nesses crimes, quem mais está sofrendo são as crianças, que sofrem no ventre e, muitas vezes, violentadas são pelos próprios pais. O que fazer para ajudá-las? Orientar o homem, conscientizá-lo de que todos nós estamos no mesmo estágio de vida, um necessitando do ombro do outro. Só assim teremos condição de secar a torrente de lágrimas que está correndo sobre a terra. A maior responsabilidade recai sobre os que manipulam o fermento da mediunidade. Precisam eles orientar as criaturas para a reforma interior, para a necessidade da caridade. Sem ela somos árvore sem raiz, casa sem teto. Cada aprendiz do Evangelho tem de apresentar Jesus ao seu próximo, principalmente se esse próximo é jovem. Se nós não orientarmos a juventude, breve estará caduca pelos remorsos. Hoje a mulher se entrega ao namorado com tamanha naturalidade, que nos causa espanto. Ela não se valoriza e se isso continuar, em futuro próximo, não mais teremos crianças para alegrar nossas vidas. Os países precisam elaborar um trabalho de assistência social, onde as pessoas sejam alertadas para as grandezas de Deus. Nunca se viu tantas mortes prematuras. O homem está abusando por demais da sua liberdade. Ninguém, quando no corpo físico, se preocupa em armazenar amor. Quase todos pensam apenas em usufruir algo de Deus e ainda zombam dele. Esperamos que os trabalhadores de Deus possuam consciência do valor da vida e que tudo façam para bem servir ao próximo. Contamos com o auxílio de todos. Muito obrigada, Anne. Logo depois, vieram as aulas. Uma delas sobre a força mental, a necessidade dos dirigentes de instituições espíritas orientarem seus frequentadores sobre o real valor do pensamento. O Dr. João Vicente falou sobre o desdobramento mental. Se um homem pensa fixamente que está presente em determinado lugar, ele lá estará, não vestido de um de seus corpos, pois o homem permanece no seu corpo físico, apenas a forma mental que, ao ser projetada, não fica mais sob o seu domínio. E esta forma pensamento pode auxiliar muito, penetrando nos hospitais, nos campos de guerra, nas prisões, enfim, ela é de grande utilidade para os aprendizes de Jesus. Um centro espírita pode ajudar muito a espiritualidade, desde que ele seja bem orientado. O homem encarnado ainda não se conhece, mas ele é um Deus, que precisa da coroa da perfeição para realizar grandes coisas. O palestrante ainda falou sobre a necessidade da disciplina evangélica, a qual só se consegue através de um desempenho sério na casa espírita. Ainda recebemos muitas aulas. Ao término, veio o professor José e junto a ele fizemos a prece de encerramento. Na saída, observava ainda aquele estranho auditório. O que repara tanto, Luiz? Não entendi por que ele projetava aquela luz o tempo todo. Não se esqueça de que este pouso fica numa zona de vibrações muito pesadas, e se eles não tomarem providências, os vales trevosos captam as aulas aqui ministradas. Notei que as aulas não foram só para nós. Tem razão. Assistimos-las a convite dos irmãos daqui, mas elas são destinadas aos trabalhadores deste pouso. Como nada podemos perder, lá estávamos nós. Aprontávamos-nos para partir, desta vez para a crosta. Todas as vezes que me preparo para aterrissar no solo firme da terra, minhas pernas tremem pelo receio de defrontar-me com fatos muito tristes. No pouso da esperança conhecemos muitos irmãos, mas gostei mesmo dos irmãos Zeferino e Alexandre. Lembrei-me de que prometera a mim mesmo voltar e conhecer Zaira. Irmão Zeferino aconselhou-me, ao captar este pensamento: irmão Luiz, não se preocupe com o dia de amanhã, Zira terá o seu dia e não vai demorar muito. Fiquei quietinho, orando em silêncio para Deus, o ser mais perfeito do universo. Capítulo 25.
laços familiares interrompidos. Despedimos-nos do pouso da esperança e logo estávamos no plano físico visitando a casa espírita. Com prazer, revimos os queridos amigos, juntando-nos aos seus trabalhadores para prestar auxílio a vários desencarnados, principalmente por acidente. Os médicos João Vicente e José Murilo tudo faziam para amenizar as dores, e à medida que prestavam auxílio, muitos doentes eram encaminhados para os hospitais de Jesus, na espiritualidade. Notei a quantidade de jovens e perguntei ao irmão João Vicente, o que está acontecendo, porque os jovens estão desencarnando cedo. Os jovens estão suicidando-se por falta de elucidação evangélica. Os pais estão dando tudo para seus filhos, menos educação divina, e as crianças estão se afundando no materialismo, distanciando-se das coisas de Deus. No dia em que eles se conscientizarem de que a juventude passa rapidamente por nossas vidas, saberão plantar amor. Hoje a maioria dos jovens está plantando desespero. AIDS, que aniquila o corpo e desespera a alma, prolifera-se velozmente, e quantos jovens, por míseras moedas, estão se prostituindo. O automóvel, que foi criado para o conforto do homem, tornou-se arma perigosa aos imprudentes. Ao entrar em um veículo, muitos perdem a noção do dever, que é respeitar o seu próximo, correm sem disciplina, fazem manobras violentas e, diante disso tudo, ainda se julgam os tais. Um jovem cauteloso com as leis de Deus não abusa do seu direito de cidadão. Hoje, Luiz Sérgio, muitos jovens pensam que jamais irão envelhecer e, sem caráter, gastam o dinheiro dos pais e ainda os envergonham. Mas, doutor, já vi muitos jovens espíritas também praticando atos indignos de desrespeito ao próximo. Sinto contestá-lo. Espíritas não, jovens que conhecem a doutrina, mas ela não está nos seus corações. A doutrina espírita é Cristo em ação. Aquele que se diz espírita muitas vezes a conhece mas não a pratica. O jovem espírita abraça o sacerdócio da fé, da esperança e da caridade. Ele não fuma, não bebe, não pratica atos obscenos, não violenta ao seu próximo, apenas luta para que a sociedade onde vive seja mais digna. Estamos falando aqui de espírito que está em nova roupagem, porque, para nós, não existem jovens nem velhos e sim espíritos que precisam evoluir. Irmão, ali no quarto 6 vimos muitas crianças que desencarnaram com drogas. Todas são consideradas suicidas? Sim. Qualquer morte provocada é suicídio. O irmão fala da sala 6, mas quero mostrar-lhe a sala 8, que abriga vários adolescentes de 12 a 16 anos, todos eles desencarnados pela droga, pelo aborto ou por acidente, levados por uma sede imensa de liberdade. As moças, muitas, estão em busca de algo que nós, os espíritos, não sabemos o que seja. Olavo diz que a cruel repressão do passado foi gravada nas suas mentes e hoje elas julgam que foi rompido o tabu e querem aproveitar o máximo possível. Nessas orgias exacerbadas pela droga, encontram a morte prematura, que tanto as faz gritar por socorro. A jovem moderna, sem educação religiosa, está atropelando o destino, forçando os acontecimentos. Está se tornando mulher muito cedo e também chegando cedo aos sofrimentos. Vamos até a sala 8. Fiquei um pouco pensativo. Posso, Dr. Zéus? Se o irmão desejar, mostrar-lhe-emos as doenças. Se você, Luiz, assim o quiser, fazemos votos que a aula seja proveitosa. Não pensei 2 vezes, logo estava eu junto ao Dr. João Vicente, na sala 8, que vamos chamar de enfermaria, onde várias meninas gritavam sem cessar. Todas elas, amarradas às camas, recebiam um banho de luz azul. O ambiente recendia a carne queimada, muito forte. Fitei aquelas faces, algumas lindíssimas, outras deformadas pelo ódio que havia em seus olhos. Nos órgãos sexuais de Eurinda, uma das assistidas, notava-se uma cor escura. Perguntei ao médico o que acontecera com ela. Prostituiu-se muito cedo. Era garota de programa e, nesses encontros, contraiu uma doença terrível que nem a medicina soube explicar. Irmão, porque elas não exigem que seus parceiros usem preservativos. Muitos homens não os aceitam.
Daí o aumento da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Mas isso é um crime, doutor. Luiz Sérgio, é crime desumano, que os sanitaristas ignoram. A prostituição juvenil é terrível e aumenta a cada dia. Olhei uma outra, Suzane, e ela pôs a língua de fora para mim. Joguei-lhe um beijo de carinho. Ela cerrou os olhos e vi uma lágrima molhar seu rosto de menina moça. Perguntei o que fizera. Abortou 10 crianças. 10? Mas ela deve ter uns 16 anos. Mesmo assim, já é portadora de uma ficha repleta de faltas e de violação às leis de Deus. O que as leva a entrar nessa vida? Falta de orientação. Para elas, o dinheiro da prostituição é seu único meio de sobrevivência. Mas muitas entraram na droga por intermédio também do sexo. Os namorados, traficantes e viciados levaram-nas ao vício e depois à prostituição. Está vendo aquela outra ali? É a Célia, desencarnou com AIDS. Contraiu a doença através de um colega do seu irmão. Namorou e, como quase todos os namoros de hoje, o sexo estava incluído. Não sabia ela que ele era bissexual e, numa das relações, a doença alojou-se no seu organismo. Mas ela parece tão recatada. Sim, é uma boa menina, mas, como boa parte da sua geração, praticava o sexo descontroladamente. Ela também desejou entrar na onda de uma sociedade sem Deus. Sabe, doutor, os pais têm um pouco de culpa, não é mesmo? Temos incumbência de curar, de amenizar, de encaminhar os doentes, mas quem pode julgá-los são eles mesmos e creio que cada um sofre por demais. Não é fácil sentir o apodrecimento do seu próprio corpo e o desespero na alma. Daqui, para onde eles irão? Para os prontos socorros da espiritualidade, até serem transportados para algum dos inúmeros hospitais de Jesus. Ainda bem que os trevosos não os pegaram. O doutor João Vicente atendeu o chamado de um dos médicos que prestavam assistência àqueles doentes e, gentilmente, me agradeceu a companhia, dando por encerrada nossa conversa. Despedi-me, um abraço, amigo, e seja sempre um operário de Jesus em ação. Fitou-me com uma bela expressão de carinho e aduziu, seja também feliz, Luiz Sérgio. Voltei para junto dos outros, pois teríamos trabalho numa clínica aborteira, onde a especialidade do doutor era assassinar fetos de 4 a 6 meses de vida uterina. Para lá nos dirigimos. A clínica ficava num bairro de classe média alta. O doutor, muito conceituado pelos seus clientes, sentia-se um deus. Tudo muito limpo. Quem a visitasse, nem poderia imaginar que o doutor Argemiro praticava tais crimes levado pela ambição, sem o menor constrangimento. Esperavam-nos vários espíritos, médicos, irmãos de Maria, enfim, diversos trabalhadores do Senhor. Uma bela senhora segurou as mãos de Misael, dizendo, não deixe minha neta fazer o aborto, não deixe. Misael lhe respondeu, estamos aqui para trabalhar. Ore a Deus para que a sua neta tenha consciência do que vai fazer. Aquela mulher estava transtornada. Era o avô da menina que estava reencarnando e a voz sofria por presenciar o desequilíbrio daquela que tanto amava. Quando a nossa equipe entrou na sala cirúrgica, a neta da senhora já estava sendo preparada. Zeus fez de tudo para o médico desistir. Provocou-lhe tontura, ânsia de vômito, tremor nas mãos. Entretanto, sua ganância era bem maior e rapidamente foi feita a operação cesariana. Sim, meus amigos, cesariana. O feto ainda nasceu vivo, mexendo com os pezinhos. Mas, ao invés de ser acolhido em incubadora, foi friamente assassinado por aqueles que ali estavam. Mesmo jogado fora, permanecia com vida. Nossos médicos tudo faziam para socorrê-lo, até poder retirá-lo do frágil corpo físico. O tempo que aquele feto se debateu em busca de oxigênio foi um dramático pedido de socorro. Aproximei-me de Isis e indaguei, por que não separa logo do corpo físico? Esperamos que ocorra um milagre, que alguém se arrependa. Mas, nada. O médico já costurava o pequeno corte da cesariana. E a jovem logo estaria na onda da moda, pronta para mais uma gravidez. Que tranquilidade, falou para a enfermeira o médico. Não sabia ele que no plano espiritual nós tentávamos conter a avó, que,
Abraçada ao corpo da frágil criança, gritava: "Perdoe, querido, ela não sabia que era você. Perdoe." Mas o feto urrava de ódio. Logo presenciamos sua transformação, que se operou parcialmente, de uma frágil criança para um homem já idoso. Os médicos aguardavam, mas ele mal podia sustentar a cabeça de homem no corpo de um feto de 5 meses. "Eu vou matá-la", dizia Eusébio. "Eu vou matá-la." A avó suplicava: "Não, não. Ela não quis você, porque é muito jovem ainda." Tentou levantar-se, mas as pernas eram mínimas. Ele olhava a neta ainda sonolenta e gritava: "Assassina! Assassina! Assassina!" Kelio adormeceu, mas qual foi a nossa surpresa? A pacata vovó aproximou-se do médico aborteiro e disse, com muita raiva: "Você vai sofrer muito. Eu vingarei o meu velho. Você nunca mais terá paz." Eu não sabia se acalmava a senhora, ou assistia à retirada do feto. Cheguei perto da avó e falei: "Vamos embora. Eu gosto muito das vovós, tenho a mais bela de todas. Não gostaria de vê-la sofrer. Venha comigo." "Não, eu vou obsidiá-lo até ele não aguentar mais. Vou chamar todos os que ele fez sofrer, e não lhe darei mais sossego." "Não faça isso. Vamos passear lá fora", falei, acariciando-lhe os cabelos. Ela aceitou o meu carinho, mas ao passar pela neta, gritou: "Assassina! Vai morrer se que podre." A menina captou aquele desespero e começou a gritar. "Viu como é fácil levá-los à loucura?" disse a avó. "A consciência deles é o passaporte para que todas as suas vítimas venham obsidiá-los. O ódio que tem no coração é morada para os espíritos vingativos. Mas você, vovó, não é um espírito vingativo. Tenho fé de que no seu coração o ódio não vai alojar-se." Ela me abraçou, soluçando: "Leve-me embora para minha colônia. Quero esquecer que um dia eu tive uma família. Quero esquecer." Abracei-a. Antes, lancei um olhar suplicante a Misael, indagando: "O que faço?" Misael sacudiu a cabeça, em sinal de assentimento. "Leve-a para a espiritualidade." E assim, logo estávamos na colônia das Rosas, onde a querida vovó foi recebida por irmã Stefane. "Querida, foste à terra mesmo sendo advertida das consequências, e agora, que me dizes?" "Perdoa-me, irmã, não tive equilíbrio suficiente para presenciar o ódio que fermenta no plano físico. Ao ver o meu velho sofrer, esqueci tudo o que aqui aprendi e virei um bicho defendendo a cria e a família. Esqueci, irmã Stefane, que todos somos irmãos e que a nossa família é universal. Quero ir para a ala de tratamento." Virou-se para mim: "Obrigada, Luiz Sérgio, jamais o esquecerei. Estarei sempre orando por você, meu jovem, esperando que todos os seus sonhos se concretizem. Jamais vou esquecê-lo, só lhe peço que não se esqueça de mim. Jamais, minha irmã, vou esquecê-la. E lhe prometo que tudo farei para que sua neta encontre o Cristo e se torne uma mulher digna, para novamente merecer a confiança de Deus e receber um filho, que dela necessitará para toda a vida." Em seu olhar transparecia a dor que lhe ia na alma. Ela parecia não acreditar nas minhas palavras, mas segurei a minha Bíblia e me despedi da colônia das Rosas, levando junto a mim o perfume da esperança de que no amanhã as mulheres não mais serão vítimas de si mesmas, para levarem até a presença de alguns carniceiros o que carregam dentro de si, o tesouro da continuação das espécies, um filho, o filho da sua carne e do seu espírito, alguém que Deus lhe ofertou para que os seus dias não fossem de tédio. Alguém que volta para completar o aprendizado da vida física. Alguém que o seu corpo de mulher abrigou em nome do Criador. Abençoada sejas tu, mulher, que lutas contra a fome, a doença, o abandono e inúmeras dificuldades, para conceber um filho no teu ventre. És uma embaixatriz de Deus na terra e todos nós te louvamos, agradecidos. Abre o nosso livro querido e caiu esta bela passagem. Eclesiástico, capítulo 38, Médico terrestre e celeste. 1. Honra o médico, porque é necessário, porque o Altíssimo é quem o criou. 2. Porque toda a medicina vem de Deus, e receberá donativos do Rei. 3. A ciência do médico exaltará a sua cabeça, e será louvado na presença dos grandes.
Capítulo 26. Inseminação. Os novos tempos. Voltei a reencontrar o grupo e mais uma vez estávamos diante da crueldade do homem. A clínica médica mais parecia um consultório comum, ninguém diria que era um matadouro. Ficamos na sala de espera conversando com Samuel, um dos socorristas dos abortados. Não me contive e perguntei: irmão, vocês tentam impedir o aborto? Algumas vezes tentamos dissuadir as gestantes, mas o nosso trabalho não é esse, sim dar assistência aos espíritos violentados pelos encarnados. O ato é sempre muito rápido e, além do mais, repito, nós não fomos preparados para isso. Mas há irmãos que estão prestando esse trabalho evangélico. Eles tentam desesperadamente, e às vezes até o conseguem, tirar a mulher da mesa cirúrgica. Verdade? Que beleza! Enquanto obtínhamos esses informes, vimos chegar uma menina aparentando 14 anos, mascando chiclete, mas parecendo um tique nervoso, acompanhada de uma bela mulher, elegante mesmo, que fumava nervosamente. Dirigiram-se à enfermeira, que as mandou esperar. Sentaram-se. A garota, completamente alheia ao seu problema, continuava a mascar o seu chiclete. Alguns espíritos socorristas aproximaram-se para conversar com as duas. A mãe olhou à filha, dizendo: está com medo? A resposta veio somente por um sinal com a mão, mais ou menos. O grupo doutrinava as duas. De repente, a garota deu um pulo na cadeira. Sabe, estou frita de medo, vou me mandar. Que? E a mãe a puxou pela blusa. Está louca? Como pretende ter um filho, quando nem sabe quem é o pai? Primeiro você vai se formar. A garota não retrucou, continuou a mascar o chiclete, desejando ir embora. A enfermeira ajudou a mãe, segurando Andréa que, mesmo intuída pela equipe de socorro, não mais quis o filho. Entrei em pânico. Tentei, com a mãe, o médico, a menina, a enfermeira, por todos os meios, evitar o aborto, quando Zeus me segurou o braço, dizendo: Luiz, acalme-se. A liberdade é um dom de Deus. O homem não tem o direito de obrigar quem quer que seja a ser bom. Meu Deus, mas essa menina vai se comprometer, estragar sua saúde, irmão Luiz Sérgio, ela está com um clínico. Clínico? Para mim é um carniceiro. Ele esboçou um sorriso e nós, orando, testemunhávamos mais um assassinato frio e cruel. Tudo acontecia normalmente, até notarmos que algo estava errado. Os nossos médicos correram ajudar Andréa, que em minutos respirava com dificuldade por mais que o aborteiro fizesse. Ela foi separando-se do corpo físico. O auxílio ao feto de 3 meses, entretanto, continuou, mas sua mãe, na flor da idade, voltava ao mundo espiritual de maneira trágica. Andréa ainda lutava para não abandonar seu corpo físico, mas este, pouco a pouco, ia perdendo força. Sofrerá uma parada cardíaca. Apesar dos esforços do médico para reanimá-la, Andréa viu-se desligada e ligada, ao mesmo tempo. Por que aqui não permanece de plantão uma equipe do desencarne? Perguntei. Porque a espiritualidade não pode prever que desencarnem todas as mulheres que aqui vêm para abortar. Existem equipes para socorrer o feto. E Andréa, por que está tão ligada ao corpo físico? Ela é suicida? Não é suicida. Ela sofreu um assassinato, só isso. E nesses minutos só nos resta aguardar. Mal terminou de falar, deu entrada a equipe de socorro, para prestar assistência ao bebê e à mãe. Mesmo assim, demorou um pouco o desligamento de Andréa. O médico tentou dar explicações à mãe, mas esta ficou furiosa, desejando processá-lo. Nós fomos saindo devagar, pois não tínhamos mais o que fazer ali. Afastamo-nos, levando na lembrança a destruição de um ser. Triste, Sérgio? Indagou-me Misael, ao ver meu ar desolado. Respondi, arrasado. Será que o carniceiro vai ser preso? Creio que não. Esta clínica está muito bem protegida pelas aparências sociais. E a mãe de Andréa, não vai dar parte do médico. Não, porque ela está muito comprometida e depois, Andréa, para todos os efeitos, preparou-se para ser submetida a uma operação nesta clínica. Ninguém entra nela para abortar. Uns vêm retirar pólipos, tumores, miomas,
útero, ovários, enfim, ninguém vem para matar filhos. Chique, hein? Muito chique. Queria só ver a cara desses sabidos quando forem enfrentar a consciência maior. Ninguém fica eternamente no corpo físico. Coitados, tem razão, Luiz. Infelizes daqueles que abusam do livre-arbítrio. Mas até lá eles continuarão aprontando e levando a dor a muitos corações. Luiz, com André estavam dois espíritos. Eram gêmeos. O quê? Então o médico matou 3 sonhos. Sim, embaraçou o caminho dessas almas até Deus. Coitado, vai virar gelatina. Quem pratica o aborto visa apenas o enriquecimento e, apegado ao ouro, não vê o tempo passar. A cada segundo que deixamos de embelezar o espírito, ele sofre a deformação, e coitado daquele que não armazenar amor no seu celeiro. Andréa foi levada ao mundo espiritual junto a um de seus filhos, que relutava em sair do seu ventre. O fato me intrigou e perguntei a Zeus, como fica o caso do feto alojado no perispírito de Andréa? Vai ser retirado à força? Não. Se ela desejar e se for bom para o seu crescimento espiritual, ela terá o filho por mais 6 meses alojado em seu ventre e a criança nascerá na maternidade espiritual. Porém, se ficar revoltada e não desejar a criança, teremos de separá-los. Só a Andréa caberá a escolha. Então, se ela plasmar a criança no seu ventre, esta crescerá no mundo espiritual. Como Deus é bom, se a Andréa desejar, ela será mãe no plano espiritual. Era muito para minha cabeça. Cheguei ao centro espírita e fui descansar, mas nada me tirava da mente a cena do aborto. Recordei a estatística colhida pelo Departamento de Reencarnação, quando se constata que cerca de 4 a 6 milhões de brasileiras se submetem a um aborto a cada ano. Entre essas mulheres, pelo menos 1/3 são adolescentes, com idades variáveis de 12 a 20 anos. Sabemos também que 10% das mulheres que provocam o aborto morrem ou se tornam vítimas de graves sequelas, como peritonite e supuração dos ovários. A esterilidade é frequente em mulheres que sofreram abortos mal realizados, principalmente quando as trompas ficam obstruídas. Eu pensava, como pode a sociedade ficar impassível a tantos assassinatos bárbaros, fingindo ignorá-los? Aloísio convidou-me a orar e, como bom entendedor, compreendi que sua prece acalma um espírito em desequilíbrio. No outro dia, bem cedo, estava eu no auditório esperando meus irmãos e, com prazer, os recebi, amando a cada um deles. Depois de uma breve preleção sobre a vida, feita por Misael, fomos informados de que iríamos a um determinado hospital, onde um médico, com M maiúsculo, dava à mulher e à sociedade exemplos de caráter e respeito ao sacerdócio da medicina. Enquanto alguns homens covardemente matam sem piedade, outros lutam pela vida. À nossa frente surgia um belo hospital, belo no sentido das vibrações de amor e respeito que o circundavam. Sim, meus irmãos, ali, uma equipe de alguns médicos cooperava para a vinda de espíritos para o plano físico. Trabalhavam com afinco para que houvesse a fecundação. O hospital era modesto, mas possuía moderníssimos aparelhos que pareciam ter vindo da espiritualidade maior. Acompanhamos a consulta de Sabrina, entrevista, pedidos de exames, enfim, várias etapas. Iniciado o tratamento, percebemos que a ovulação da nossa irmã fora estimulada com doses hormonais. Pelos exames fica-se ciente, com precisão, do momento em que o óvulo fica maduro. Aí o médico faz a devida colheita através da vagina, com auxílio de ultrassonografia. Após a retirada dos óvulos, eles permanecem cerca de 6 horas numa estufa. Depois de coletado o sêmen, dá-se a inseminação numa pequena cuba. Foi o que aconteceu com Sabrina. Assistimos à fertilização, não esquecendo de dizer que no local os construtores espirituais, atentos, ajudavam os encarnados, tendo como dirigente o Dr. Nagy. Esses construtores efetuaram a escolha do espermatozoide e este, ajudado pelos técnicos, recebia impulso extra através da força magnética de todos os construtores. Olhares fixos no espermatozoide,
Eles o iluminavam com tamanha força mental que quase não percebemos o momento do encontro, tal a rapidez com que tudo acontecia. O óvulo, iluminado por uma força superior, estava à espera do veloz viajante, o espermatozoide. Foi feita então a união dos gametas masculino e feminino, formando agora uma só vida. Najee me pareceu um artista, tocando com suas mãos dadivosas aquele facho de luz, como se desse ao ovo os últimos retoques. Todos nós orávamos em silêncio, enquanto o ovo fecundado era recolocado na estufa, cuja temperatura era controlada por gases coloridos. Durante algumas horas, a vida estaria fora do útero. Técnicos divinos, encarnados e desencarnados, vibravam numa só faixa, a do amor, para que aquele espírito pudesse voltar à Terra, ao contrário daqueles que impiedosamente aniquilam embriões e fetos. Há mulheres e mulheres, umas desejam ter filhos, outras nem se tocam para a sublime missão de mãe. Confesso que eu nem piscava, as lágrimas rolaram pelo meu rosto no momento em que Sabrina, protegida por Jesus e pelos médicos dos dois planos, recebeu o filho no seu ventre. Najee ajudava os médicos na transferência do embrião, aquela relíquia, o embrião, era colocado amorosamente no útero de Sabrina. O trabalho não parava ali. As equipes encarnadas e desencarnadas iam continuar vibrando para a gestação chegar ao fim em completo êxito. Najee é um dos médicos do Departamento da Fertilidade e eu quis conhecer sua equipe, a irmã Salete andrologista, o Dr. Alexandre, geneticista, e outros médicos que não me foi dado acercar-me deles, pois outra inseminação seria feita. E agora, ainda há perigo de um aborto, doutora Salete. Sim. Pode ocorrer, mas temos fé de que o organismo material vai alimentar bem o nosso irmãozinho. Esperamos que ele tenha força suficiente para atuar, mesmo encontrando-se em forma reduzida, e que parta em busca dos elementos que o fortaleçam no plano físico. Obrigado, irmã. Assim, deixamos aqueles construtores da vida. Com que amor olhei a equipe encarnada e não me contive, beijei a mão do chefe. Ele sentiu a vibração e se emocionou, mas ainda mais o meu coração, por constatar que ao mesmo tempo em que péssimos profissionais assassinam, os verdadeiros médicos lutam pelo direito de se viver. Benditas as equipes que cooperam com o Departamento da Fertilidade. Que Deus as abençoe. Capítulo 27. A oportunidade da vida encarnada. Aproveitando pequena pausa nos trabalhos, conversava com o Dr. Zeus. Enquanto alguns homens criam métodos de mortes, outros lutam pela vida. Tem razão. A sociedade ainda desconhece o trabalho científico dos bebês de proveta, concebidos in vitro. Fomos caminhando pelas ruas da movimentada cidade, olhando os transeuntes, observando um e outro, e indagava para mim mesmo como pode o homem não acreditar no mundo espiritual e viver tão apegado à matéria. Será que algum ainda não viveu o momento da despedida na estação da morte? Não creio. Todos os seres deste planeta já compareceram a um funeral. Chegamos a um belo palacete onde Maria Rita chorava desesperada. A filha, Thelma, estava grávida e o jovem pai da criança se encontrava internado numa clínica de recuperação de toxicômanos. Maria Rita conversava com a filha. Por que, minha filha, você fez isso? Nós sempre lhe demos tudo, você abusou da nossa confiança. Mamãe, estou com 15 anos e todas as colegas da minha idade já possuem vida sexual intensa. Eu só tive o Paulo José, dei azar, esqueci de tomar a pílula, e agora? O que posso fazer é levá-la até Dr. Lauro e pedir-lhe um conselho. Vamos providenciar o aborto escondido do seu pai, pois ele não irá compreender essa gravidez. Você ainda é uma menina. Irá sofrer muito. Concorda comigo? Para mim tanto faz, só quero que o Paulo se recupere logo. Mãe e filha conversavam, mas ainda não sabiam que Paulo José estava com os dias contados. Contrairá a AIDS através das picadas de cocaína. Cocei a cabeça, penalizado. Estaria aquela menina condenada, assim como seu bebê? A doutora que lhe respondeu à minha indagação. Muitas vezes os técnicos acudem a tempo de isolar o vírus, antes de ocorrer a fecundação. Mas com esta garota, eles conseguiram fazer algo. Sim.
Nem a criança nem a mãe contraíram a doença, mas tememos que venham a sofrer as consequências de um mundo repleto de preconceitos. Ficamos mais uns dias prestando assistência a Thelma. Quando Paulo José piorou, avisaram a namorada que ele estava morto. Ao receber a notícia, a garota entrou em pânico e chorou, não pelo namorado, mas pelo pavor de ter contraído a doença. Comentei com Ápila, antes de qualquer alerta sobre a AIDS, deveriam as autoridades lançar uma campanha implorando àqueles que já estivessem desconfiados de ser portadores da síndrome, de evitarem a contaminação. Porque a AIDS aumenta. Porque o portador da doença nada faz para evitar a contaminação de terceiros. Muitos parecem até sentir prazer em contaminar multidões. Eu também acho. Todos aqueles que pertencem a algum grupo de comportamento de risco deveriam evitar um contato mais íntimo. Vemos maridos, noivos, namorados passando a doença sem piedade para esposas e filhos. Que karma para quem faz isso, hein? Karma. Mais que karma. Quem não respeita o próximo sofrerá o ranger de dentes. Todos nós ali estávamos orando para que Maria Rita tivesse um bom esclarecimento para não prejudicar a filha, que chorava em desespero. Pensei, esses jovens são gozados, aprontam e depois correm para o colo dos pais quadrados. Poucos possuem força moral para enfrentar as consequências de seus atos. Thelma e Maria Rita tinham procurado o Dr. Lauro e este, quando soube que o pai da criança agonizava no hospital, achou mais prudente o aborto. Thelma fez o teste e, graças a Deus, o resultado foi negativo. Mesmo assim, Maria Rita não confiou no exame e levou a menina para abortar, como se, com esse ato, pudesse apagar da lembrança Paulo José e a doença que o consumia. Hoje Thelma aborta, amanhã arranjará outra gravidez. Está com 15 anos, até os 30, quantos abortos fará? Desta vez a doença não penetrara no seu organismo, mas com a vida livre e desequilibrada que levava, não sei, não. Por que não evitamos este aborto, Kelly? Porque nada iria fazer Maria Rita e Thelma receberem uma criança que não fosse saudável. O homem, Sérgio, brinca com sexo, dele abusa sem o menor respeito e, nesse desequilíbrio, vai semeando a dor. Conhecerá mais uma reencarnação violentada, ali, simplesmente descartado, o diminuto corpo, como que fosse mero pedaço de carne, não uma vida, e os enfermeiros divinos prestando assistência a mais um rejeitado. Mãe e filha voltaram para casa, como se nada houvesse acontecido. Todavia na alma de Thelma estava gravado o crime cruel que cometera. Paulo José desencarnou e Thelma foi estudar na Europa. O espírito que seria seu filho voltou para a pátria-mãe, onde recebia tratamento especial. Matam sem piedade e a AIDS é mais uma desculpa. Fui alcançando a rua, querendo respirar, mas dentro de mim sentia vontade de gritar aos jovens, pedindo, pelo amor de Deus, que não façam loucura, mantenham a dignidade e sejam felizes. Mas, que nada. As garotas andam quase nuas e cedo já são frequentadoras dos motéis da vida. Umas, por dinheiro, para vencer na vida, outras, para aproveitá-la, todas morrendo a cada minuto, pois quem perde a inocência morre pouco a pouco. Porque as autoridades não elucidam as jovens sobre os perigos que poderão correr. Os filmes, as novelas não ensinam o desrespeito à família, a violência, o consumo de drogas e de álcool. As meninas são as mais fáceis presas desse modismo. A verdadeira mulher irmã, mulher mãe, mulher filha está desaparecendo. Hoje, a maioria está sendo fêmea, somente fêmea. Está amargo, Luiz. Estou, sim, muito amargo. Como posso ficar alegre quando presencio pessoas que amo entrando nessa de sexo livre? Vejo desrespeito à família, ouço sussurros de dor e tristeza. Bem, agora vamos voltar ao mundo espiritual. Acabou o nosso trabalho aqui? Sim, só falta visitarmos as casas lares e os hospitais espirituais para ver como estão os rejeitados. Gostaria de visitar essa menina, filha de Paulo José. Será que ela nasceria com o vírus? Não, ele foi isolado pelos construtores espirituais. Amanhã iremos até lá. Hoje, cada um está livre para visitar suas colônias e casas. Nada falei, queria ficar quieto,
longe de todo mundo. Senti um vazio dentro de mim. Era a dor de ver muitos homens e mulheres jogando fora a grande oportunidade da vida encarnada e desconhecendo Deus, que é bondade. Assim, fui para minha casa. Que emoção senti ao chegar ao meu chalé todo florido. A tia Ana e vovô me receberam com afetuosos abraços.